Bom dia, oitavo A e B, boa tarde, oitavo D, dias 19 a 23 de julho. Para o trabalho essa semana com vocês, algumas páginas da nossa apostila número 2, 7 a 14, iremos até o exercício 9, letra B. Temos aqui uma questão de início, o que é particípio? Então, digo para vocês que particípio é uma das formas nominais do verbo. Acontece, ou seja, são flexionados em gênero e número. Acontece nos verbos regulares, as terminações em ado ou ada, gênero, ido ou ida. Então, aqui são as três formas dos verbos. Infinitivo, amar, pessoal. Então, a gente fala que o pessoal apresenta sujeito e também temos a forma impessoal do infinitivo, que são encontradas no dicionário. As terminações em ar, er e ir. A outra forma, gerúndio, ação inacabada, ou seja, continuada. NDO, amando, fazendo, partindo, comendo, revendo, sendo. E o particípio, que é a nossa atividade de hoje. Particípio, a gente fala que é a ação concluída. Pode ser o amado, partido, realizado, sido, emocionado, e tem outras, tem uma infinidade. Então, cada verbo tem sua particularidade. Trouxe aqui um exemplo para vocês, o verbo trazer. Eu tinha trago ou trazido os livros. Então, o verbo trazer só tem um particípio, trazido. Trago é presente do indicativo do verbo trazer e também do verbo tragar. Então, cada verbo tem a sua particularidade. Eu trouxe aqui esse exemplo para vocês. Eu trouxe uma tabelinha para vocês, verbos primeira conjugação ar, verbos segunda conjugação e verbos terceira conjugação ir. Voltando aqui na primeira conjugação. Pro vai explicar para vocês então. Então, verbos primeira conjugação ar, já foi explicado para vocês, tá bom? Então, infinitivo impessoal, como dito para vocês, encontrados dessa forma no dicionário. Então, verbo cativar, aqui eu tenho o particípio regular terminados em ado e aqui o particípio irregular. Então, o particípio irregular sempre terminados em o. E o regular, como a professora havia dito, ado ou ido. Ada ou ida, tá bom? Aqui a segunda conjugação. Então, aqui tem o infinitivo impessoal, terminados em er, particípio regular, terminações em ido, e aqui o irregular. E aqui terceira conjugação, verbos terminados em ir, infinitivo impessoal, particípio regular, e aqui ao lado, particípio irregular. Então, lembro vocês que alguns verbos aceitam dois particípios, o regular e o irregular. Outros apenas um particípio, apenas o regular ou o irregular, tá bom? Então, vamos aqui seguir mais alguns exemplos para vocês. Aqui também são aceito dois, verbo aceitar, aceitado e aceito, eleger, elegido e eleito, entregar, entregado e entregue, expulsar, expulsado e expulso, extinguir, extinguido e extinto, prender, prendido e preso, salvar, salvado e salvo, soltar, soltado e solto, suspender, suspendido e suspenso. O que é particípio? A professora vai explicar para vocês que de repente tem atividades assim que possa cair em prova, em avaliação. Então aqui, tinha aberto a porta quando ele chegou.
particípio de abrir é que ele é irregular. Então, se vocês voltarem na atividade anterior, na tabelinha, tá vendo? Ó, então, ele é irregular, porque ele não é terminado em ido e nem em ado, tá bom? Então, ele é irregular. Então, voltem na tabelinha se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Tenho coberto o doente todas as noites, de particípio de cobrir. Aqui também ele é irregular. A agência foi invadida pela manhã, particípio de invadir. Aqui ele é regular, porque eu tenho a terminação ida. Nunca tinha suspendido tantas aulas. Particípio de suspender, ele é um regular. O jogador foi suspenso no primeiro tempo, particípio de suspender. Aqui também ele é um particípio irregular. Então, locução verbal, verbo auxiliar e particípio. Vocês viram que as nossas frases aqui, a professora trouxe aqui uns exemplos, que nós temos aqui uma locução verbal em todas elas, mais o verbo auxiliar e que corresponde ao verbo auxiliar e o particípio, ok? Então, aqui ó, em amarelinho, a professora deixou verbo regular, né, o particípio regular, e aqui também irregular. E aqui terminado em apenas o, e aqui abaixo também são irregulares, tá bom? Atividades da apostila, página 7. Reflexão sobre o uso da língua. Releia esse começo da lenda Irapuru. Então, certo jovem não muito belo era admirado e desejado por todas as moças de sua tribo. Escreva ao lado da palavra jovem. Aqui eu tenho 3 palavras, é a mesma, né? Jovem, 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 já destacadas no trecho, que acrescentam alguma característica ou atributo a ele. Então, jovem, o que ele é? Belo, jovem, admirado e jovem, desejado. B. Observe que 2 dessas palavras podem ser relacionadas a um verbo. Tem o verbo admirar, a expressão admirado, desejar, desejado. 2. Complete as frases a seguir fazendo concordância adequada conforme o exemplo. O nome dele significa flauta encantada. A professora deixou aqui um particípio regular. Então, encantada, de encantar. O jovem foi, pela cobra, morder. Qual será o meu particípio aqui? A jovem Mainá ficou. Particípio de desconsolar vai ficar. Letra C, eles são jovens. Particípio de apaixonar vai ficar. Então, para vocês completarem letras A, B e C. Quadro Mãos à Obra. O trecho a seguir fala sobre a distribuição geográfica do pássaro Irapuru verdadeiro pelo Brasil. A. Identifique e copie o particípio. Então, vocês farão a leitura e vão copiar o particípio. B. O particípio presente no trecho é um adjetivo. Esse adjetivo corresponde à característica, a um atributo do pássaro. Então, aqui vocês irão escrever se corresponde à característica, a um atributo do pássaro, uma pergunta, na verdade, tá bom? Leia um trecho da lenda do Irapuru. Então, é o texto que vocês farão a leitura, que vocês têm na apostila de vocês. Aqui é um trechinho, a professora não fará a leitura. A. Identifique o segundo particípio presente no trecho. Então, você já sabe o que é um particípio. É só ir na tabelinha, voltar. Né? São as terminações em ado, ido, né? Os verbos, na verdade, tá bom? Então, vocês irão identificar. Vamos para a letra B. O particípio que você identificou e copiou é um adjetivo? Esse adjetivo corresponde a uma característica? Explique. 3.
A partir do texto sobre a lenda foi feita uma lista de verbos. Escreva o particípio dos verbos a seguir. Verbo, particípio. Tocar, particípio de tocar. Tocado, dar, dado. Então, sigam aqui os verbos e façam os particípios deles, tá bom? Dúvida? Vão na tabelinha da professora, de repente tem algum verbo lá, né, algum particípio pronto para vocês colocarem aqui, né, para vocês encaixarem aqui no quadro. 4. Em todas estas frases há um particípio. Veja se todos estão escritos corretamente. Caso haja algum grafado incorretamente, corrija-o. A professora já fez a correção do primeiro. Então, letra A. Eu não tinha dizido isso. Eu nunca vi alguém dizer esta palavra. Então, eu não tinha dito isso. Então, aqui está errado, tá bom? Está escrito de forma incorreta. Então, a Pro já fez a correção do primeiro. Então, vocês irão ver se escolhidos está de forma correta. Se estiver, é para vocês reescreverem. Se tiver de forma incorreta, para vocês arrumarem, tá bom? Escrevido. Será que existe escrevido? Pego. Aqui é a página 9, aqui a professora deixou a página 10, né? Esse exercício a partir da letra F. Abrido a porta, vindo, cobrido, envelhecido. Então, faça essa atividade de acordo com o exemplo que a professora fez para a letra A. Aqui, mito, o texto para essa atividade. Então, aqui tem o que é mito. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e dos seres humanos. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Na verdade, os mitos são as narrativas que explicam a origem do mundo, dos seres humanos, né, e fenômenos da natureza. Então, vocês farão a leitura, O Príncipe Infeliz e as Abóboras Desprezadas. Algumas questões para o texto. Quem são as personagens da história? Então, vocês farão e vão colocar quem são as personagens. Identifique a morada de Ifá e dos Odus. São nomes de personagens da história. Vocês vão fazer a leitura desse trecho para responder as questões. Então, tem aí a número 4, aqui. Por que Obará era considerado um príncipe infeliz? Então, farão a leitura para responder. Aí tem a número 6, também vocês farão a leitura. Tem a 7, a 8. Aí tem a letra A, o acolhimento das visitas na cultura africana. Tipo de alimentação usada no banquete. Então, só fazendo a leitura para vocês responderem. Tem a letra C. E vamos finalizando aqui para a página 14. Então, seres da mitologia africana. Tem aqui a 9. E finalizando aqui, a letra B, como a professora havia dito para vocês, da número 9, tá bom? Então, finalizando as atividades, vocês irão tirar a foto e enviar para a professora durante a semana, ok? Então, ótima atividade para vocês, são várias, né? Por isso, durante a semana, tá bom? Então, me enviar até sexta-feira está ótimo. Não deixe acumular atividades, que na outra semana a gente espera que seja aí um último vídeo até a nossa volta. Provavelmente nós voltaremos em agosto. Então, ótima semana, ótimas atividades e até mais.